Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio Pereira. Estamos iniciando aí mais um vídeo no canal De Olho na Língua Portuguesa. Já vai apertando aí o inscrever-se e esse botãozinho vermelho aí. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber vídeos. Comente, compartilhe, dê o seu gostei, né, se você gostou da aula. E eu quero dizer também, quero agradecer ao João Emerson pelos comentários que ele fez a respeito da parte 4 e da parte 5 de pronomes. Obrigado aí, João Emerson, por estar acompanhando a gente, por estar prestigiando. E quero dizer também que lembrá-los do curso online de língua portuguesa, vai ser feito através do Google Meet. As inscrições continuam abertas, né, elas começaram no dia 1º de julho e vão até o dia 27 de agosto. O início das aulas vai ser no dia 16 de setembro. Ao preço aí de R$50 mensais. Também as vagas são limitadas. Mais informações e inscrições pelo telefone 0 operadora 38 998 14 6207, 0 operadora 38 998 14 6207, ou pelo e-mail mapcvo@hotmail.com, mapcvo@hotmail.com. E assista a gente também lá na Rádio Cultura e na Rádio 4 Estrela, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã, com o Conhecendo a Língua Portuguesa, e pela Rádio Cultura, às 14h30 e às 18h30, também de segunda a sábado, né? Na Rádio Cultura e na 4 Estrela, de segunda a sexta, 9h30 da manhã, no sábado na Rádio Cultura, às 9h30, às 14h30, às 18h30. Então é essa a nossa programação. Hoje nós vamos falar sobre pronomes indefinidos, né? Continuando essa aula sobre pronomes, nós vamos falar sobre pronomes indefinidos. E eu já liguei lá, né? Como eu sempre estou falando aqui, eu já liguei lá para o pessoal do Só Português, né? Já estão sabendo que eu estou pegando material deles, material muito legal, muito bem feito, né? O material aí do Só Português, e a gente está aproveitando esse material e realmente é um material muito bom. Então vamos a nossa aula sobre pronomes indefinidos. O que vem a ser pronomes indefinidos? É o seguinte: são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso. O que é isso aí? A terceira pessoa é a pessoa de quem eu falo, né? É a pessoa de quem eu falo, é o assunto, é o referente, né? Então tem a pessoa com quem eu falo, tem a pessoa que fala, que é o emissor, sou eu no caso. Tem a pessoa que ouve, é aquela pessoa a quem eu estou me dirigindo, né? Que são, no caso, vocês, o público, né? E tem o assunto da conversa, a pessoa de quem eu falo, que são, no caso, a gente está falando de quem? A gente está falando de pronome. Então, pronome seria, por exemplo, a terceira pessoa, a pessoa de quem se fala. Bom, então o pronome indefinido ele vai se referir à terceira pessoa do discurso, né? A pessoa de quem se fala,
Agora, dando-lhe sentido vago, impreciso. Então, quer dizer, o pronome indefinido, ele vai dar à terceira pessoa do discurso um sentido vago, um sentido impreciso. Você não vai saber identificar de quem se trata, né? Você não vai saber identificar de quem se trata. Expressando quantidade indeterminada, né? Então, o pronome indefinido, ele vai expressar o quê? Ele vai expressar uma pessoa indeterminada ou mesmo uma quantidade indeterminada, né? Vejamos um exemplo. Quando eu digo assim, alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Veja bem, alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Alguém entrou. Alguém se refere a quem? Você sabe dizer a quem que alguém se refere? Não. Não se pode identificar a quem que esse alguém se refere, né? Então, portanto, alguém é um pronome indefinido, né? Outro exemplo, quando eu falo assim, alguns alunos faltaram. Quantos alunos faltaram? Eu não sei precisar, né? Desculpem. Pode ter faltado aí uns 10 alunos, uns 20 alunos, uns 30 alunos, ou 2 alunos, isso aí depende. Então, você não tem uma quantidade precisa, né, de alunos que faltaram. Então, esse alguns também é um pronome indefinido. Os pronomes indefinidos, eles podem ser substantivos, pronomes indefinidos substantivos, ou pronomes indefinidos adjetivos. O pronome indefinido substantivo é aquele que vai fazer o quê? Ele vai substituir um substantivo, né? O pronome substantivo indefinido, ele vai substituir um substantivo. Então, são pronomes indefinidos substantivos aí. O algo, o alguém, fulano, cicrano, beltrano, nada, ninguém, outrem, quem, tudo, né? Então, são esses os pronomes indefinidos substantivos. Então, aqui, um exemplo. Algo o incomoda? Algo quer dizer o quê? Alguma coisa, alguma doença ou alguma perturbação lá o incomoda. Então, esse algo é um pronome substantivo indefinido, né? E além do que, ele vai se referir à terceira pessoa de maneira imprecisa, né? De maneira vaga. Outro exemplo. Quem avisa, amigo é. Então, quem é um pronome indefinido. Por quê? Porque ele se refere a... Você sabe quem avisa? Não dá para saber, né? E outra coisa, o alguém está no lugar de quem? Ele está no lugar de um substantivo. Então, esse quem é um pronome substantivo indefinido. Agora, o pronome adjetivo indefinido é aquele pronome que vai fazer o quê? Vai determinar um substantivo, quer dizer, é aquele pronome que vai acompanhar um substantivo. Ele vai vir sempre próximo, né, a um substantivo. Olha lá, são pronomes adjetivos indefinidos. É o cada, o certo, os certos, o certa e os certas, por exemplo. Vamos a um exemplo. Cada povo tem seus costumes. Aí, o cada, ele só é utilizado corretamente se ele tiver seguido de um substantivo, porque caso contrário, ele
não pode ser utilizado. Certas pessoas exercem várias profissões. Aí, nós temos aqui o certas e o várias também, são todos dois pronomes indefinidos. Por quê? E eles são pronomes adjetivos, porque eles acompanham, respectivamente, os substantivos pessoas e profissões. Olha, a palavra certo vai ser pronome indefinido sempre que estiver antes de um substantivo. Por exemplo, certo homem passou por aqui. Então, certo aí, no sentido de determinado, é um pronome indefinido. Agora, quando a palavra certo vem depois do substantivo, ele será um adjetivo, no sentido de adequado, de determinado. Por exemplo, um homem certo, aliás, você escolheu o homem certo. Então, certo aí, no sentido de adequado, de correto, né? Então, certo será um adjetivo. Nós temos alguns pronomes que ficam aí entre pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Por exemplo, o caso do algum. Algum é um pronome que pode ser ou adjetivo ou substantivo. Se o algum tiver acompanhando um substantivo, ele será pronome adjetivo. Por exemplo, alguns alunos faltaram. Então, alguns aí é um pronome adjetivo indefinido. Por quê? Porque ele acompanha, no caso, o substantivo alunos, né? Agora, quando eu digo assim, alguns faltaram, aí o alguns já vai ser o quê? Já vai ser um pronome substantivo. Por quê? Um pronome substantivo indefinido. Por quê? Porque ele está substituindo um substantivo. Os pronomes, eles podem ser variáveis, os pronomes indefinidos, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Os variáveis são aqueles que apresentam masculino, feminino, singular e plural. Por exemplo, algum, algumas, alguma, alguns, algumas. Certo, certa, certos, certas. Todo, toda, todos, todas. Quanto, quanta, quantos, quantas. E por aí vai. Os invariáveis são aqueles que não possuem flexão. É o caso de alguém, de nada, de algo, de e assim por diante. De quem também, né? São também pronomes invariáveis. O tudo também é um pronome invariável, né? O qualquer, ele tem uma particularidade seguinte, que o plural do qualquer é interno. Ou seja, o plural do qualquer é quaisquer, né? Então, é isso. Então, o plural de qualquer é quaisquer. Bom, nós temos as locuções pronominais indefinidas. O que é uma locução? É um conjunto de palavras que, no caso, equivale a um pronome, né? É um conjunto de palavras equivalente a um pronome. Então, nós temos lá, por exemplo, cada qual, cada um, qualquer um, quantos quer que, quantos quer que, quem quer que, quem quer que, isso, quem quer que, seja quem for, seja qual for, todo aquele,
ou todo aquele que também dá, tal qual, né, no sentido de certo, tal e qual, tal ou qual, um ou outro, uma ou outra, etc. Né? Então, os pronomes indefinidos, as locuções pronominais indefinidas, então, são aquelas que equivalem a um pronome indefinido. Quer dizer, um conjunto de palavras que equivale a um pronome indefinido. Vejamos. Cada um escolheu o vinho desejado. Cada um. A mesma coisa que o cada um, aí é uma locução pronominal indefinida, porque eu não sei a quem se refere esse caso aí do pronome indefinido, né? Não se sabe a quem se refere. Bom, eu vou falar aqui com relação ao bastante. O bastante ele pode ser pronome ele pode ser um pronome indefinido, ele pode ser um adjetivo e ele pode ser também um advérbio. O bastante como pronome adjetivo vem seguido de substantivo, né? E equivale a muito, muita, muitos, muitas. Por exemplo, resolvemos bastantes exercícios, ou seja, resolvemos muitos exercícios. Então, bastantes aqui é um pronome indefinido. Bastante como adjetivo equivale a suficiente. Por exemplo, foram exercícios bastantes para aprendermos a matéria. Então, bastantes aqui no sentido de suficientes. Então, o bastantes aqui é um adjetivo. Quando o bastante vem depois, então, de um substantivo, e no caso ele está vindo depois de exercícios, então ele será um adjetivo. E o bastante também pode ser advérbio, no sentido de muito, modificando um adjetivo, um advérbio ou um verbo. Por exemplo, ele estudou bastante. Aí o bastante aí no sentido de muito, ele é um advérbio de intensidade. Bom, vamos aqui a alguns empregos, né, dos pronomes indefinidos. Por exemplo, o algum, quando vem antes do substantivo, ele tem valor positivo. Por exemplo, algum aluno compareceu. Aí algum, ele tem valor positivo que vem antes do substantivo aluno. Algum, depois do substantivo, ele vai ter valor negativo, no sentido de nenhum. Por exemplo, aluno algum compareceu. Então aí, aluno algum é a mesma coisa que aluno nenhum, né? Então o algum aí ele tem valor, né, negativo no caso. Outra coisa, o cada. O cada não pode ser usado sozinho. Ele tem que ser usado ou seguido de um substantivo ou seguido de um numeral. Por exemplo, as apostilas custaram R$200 cada uma. Eu não posso falar, por exemplo, as apostilas custaram R$200 cada, né? Porque aí eu vou estar cometendo um erro. Qualquer, depois do substantivo, tem o sentido de pouco valor. É um adjetivo no caso. Trata-se de um cão qualquer.
um cão de pouco valor, né? Outra coisa, o outro também, quando ele vem depois do substantivo, ele é um adjetivo. Por exemplo, ela estava outra, quer dizer, ela estava diferente, né? Então, o outro aqui é um adjetivo. Então, basicamente, sobre pronomes indefinidos, é isso aí. Espero que você tenha gostado da aula. Se inscreva no canal, faça seu comentário, ative o sininho para receber vídeos. Compartilhe aí com seu vizinho, com seu amigo, com seu parente.